Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy, convidando o amigo rubro-negro a se inscrever aqui no canal, cara, aperta o botão vermelho de inscrever-se e verifica aí a sua inscrição, né? A gente sabe que às vezes o YouTube dá aquela bugada, então dá uma verificada, seja sempre muito bem-vindo e por aqui vai nos acompanhando com notícias, informações, análises táticas, tudo e opinião, tudo sobre o nosso Flamengo. Tá certo? Então chega junto, espero que você goste do nosso canal. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Se você ainda não baixou o OneFootball, cara, o link tá na descrição desse vídeo, é gratuito. E tem a oportunidade de acompanhar resultados em tempo real, notícias em tempo real, estatísticas, tudo no OneFootball. Link na descrição, Android e iOS. Aproveite a Bundesliga, cara, o campeonato alemão está transmitindo gratuito. OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Galera, vamos falar de um assunto muito relevante, um assunto muito importante, que é o suposto choro da mãe do Pedro. Não é sobre isso. Vamos falar de um assunto talvez menos relevante, que vai dar certamente menos engajamento. Vamos falar sobre função, vamos falar sobre... Hoje é um assunto mais tático, tá? Não vamos falar sobre choro de mãe, nada disso. Vamos falar sobre a parte tática, sobre a função, a posição, como é feito isso, né? Primeiro, o nome, que pode já causar uma certa estranheza. Double pivot. Isso se fala na Inglaterra e até mesmo na Espanha. Mas aí quando a gente traz para o Brasil, a gente tenta trazer uma tradução, double pivot, duplo pivô. Pivô fica associado com a posição mais ofensiva do futebol de salão, um jogo mais ofensivo, né? Uma posição ofensiva, aí acaba trazendo um pouco de confusão. Apesar dos meus colegas analistas da análise de desempenho gostam de usar o nome, mas de fato de batismo aqui no Brasil fica um pouquinho esquisito. Mas a gente está falando dos dois volantes, né? Mas o volante também é associado a duas posições defensivas. Então de fato fica um pouco dessa confusão. Então muitas das vezes vocês vão ler alguns textos e o pessoal falando, principalmente da análise, falando double pivot, fica meio que esquisitão. Mas vamos lá, a gente vai falar desses dois volantes que não são exclusivamente, tem funções defensivas, mas também tem muitas funções ofensivas, funções de associação. Estamos falando do Flamengo, então estamos falando de João Gomes e de Thiago Maia. Evidente, fato, tá na cara que eles deram vida a este meio-campo do Flamengo, que era frouxo, desorganizado, muito passivo, e apesar, inclusive, do Thiago Maia não ter ainda o ritmo ideal de jogo, porque não tem a sequência, lesão, escolhas do técnico, etc., o Flamengo ganhou vida com essa dupla de volante e o Flamengo tem indo muito bem com esse, em aspas, né, double pivô. Não é nada muito novo, cara, isso aí não é nenhuma novidade. Em 1920, o Herbert Chapman, uma lenda da tática do futebol, revolucionou completamente a formação tática no futebol com um WM, o que é exatamente este desenho que a gente vê no Flamengo quando o Flamengo tem a posse da sua bola, né? 3 defensores e os 2 volantes mais à frente estão formando aquele M. Então não tem nada de muito novo. Recentemente, o Rafael Benítez, no Liverpool, ele utilizava Xabi Alonso e Mascherano como essa dupla de volantes. No Chelsea, o José Mourinho utilizou por muitas vezes Fabregas e Matic. E o atual campeão mundial, o Didier Deschamps, na França, utilizava Kanté e Pogba. Como vocês observam, jogadores que não necessariamente têm as mesmas características. Eles podem ter, como também, se for da escolha do treinador, eles não precisam ter valências iguais, eles não precisam ser idênticos em todas essas concepções. Uma outra forma que a gente fala dessa ficar idêntico e tal, é sobre João Gomes e Thiago Maia jogarem sempre na paralela. Não existe essa obrigatoriedade de eles estarem sempre juntos, né? A gente vai passar um pouco sobre os pontos fortes e também sobre alguns pontos fracos. Eles podem estar um pouco mais à frente que o outro, ocupando um pouco mais o espaço mais à frente. Eles precisam, obviamente, estar na paralela na questão defensiva, isso seja marcando num 3-4-3, num 4-3-3, eles estando próximo, ou num 4-4-2, como é o Flamengo. Aí sim eles precisam ali cobrir a defesa, eles precisam ali estar muito próximo nesse entre linhas, mas quando tem a posse da bola, eles são jogadores de muita associação. A gente até vai trazer um pouco de algumas jogadas, né, para vocês entenderem a questão da associação. Entre o ponto forte é que foi visto que com um volante apenas, o adversário consegue arrastá-lo e criar assim um grande espaço. Quando você tem 2 jogadores nesse setor, logicamente, o adversário acaba tendo que arrastar 2 desses double pivôs, né? E isso acaba dificultando. Tem a questão também que você, na saída de bola, uma questão lógica, óbvia, né? E de superioridade. Você tem 2 jogadores como opção para sua linha defensiva sair jogando, não apenas um. Um outro ponto que fala-se muito, que é muito importante, é sobre a vigilância defensiva no período que o time tem a bola.
que isso quer dizer? Inclusive vou passar nesse vídeo para vocês. Quando o Flamengo está atacando, esses dois jogadores já estarem grudando, né, lá na frente no último terço, para que se o Flamengo tiver um contra-ataque, eles consigam inibir o contra-ataque, mais do que isso, eles puxarem o contra-ataque sobre o contra-ataque, que é quando a gente fala do pós-perda. Então, além de, claro, né, de todas essas associações, e eles têm que ter dinamismo, né? Aquilo que a gente já falou diversas vezes sobre esses dois volantes que o Paulo Souza utiliza. Bom, vamos observar então a movimentação do Thiago Maia, inclusive o possuidor da bola, e o companheiro dele nessa dupla, João Gomes. Olha lá, o Thiago Maia ocupa o espaço mais à frente, o João Gomes fica então na linha de 3 no círculo central. Vamos então observar a movimentação deles, né, que é sempre, acaba um interferindo diretamente na movimentação do outro. A jogada vai correr pelo lado direito, ó, vai iniciar os dois, ó lá, na paralela, certinho, vai iniciar então a vigilância defensiva, eles vão ficar ali para a segunda bola, o que é muito importante. São dois jogadores para brigar, né, e para ocupar os espaços da primeira bola e também da segunda bola, para fazer a marcação, para subir a marcação. Então você tem essa possibilidade, né, em dobro, obviamente, por utilizar esse double pivô. Esse já é mais de associação. A bola tá na direita com o Mateuzinho, a gente vê que o João Gomes ocupa o espaço mais à frente, olha lá, o Thiago Maia já faz lá a reposição. A jogada vai iniciar lá pelo lado esquerdo, então é o Thiago Maia que vai fazer a associação pelo lado esquerdo, fechar os triângulos, olha lá, recebe a bola, e o João Gomes volta, porque vai pelo lado direito, e assim eles vão, né, com seus respectivos lados, dando esse apoio, dando essa associação. Inclusive sobre isso, nós já havíamos perguntado, já havíamos falado sobre o conceito do homem livre, e o Paulo Souza nos respondeu. Inclusive ele fala sobre a formação dos triângulos, dos diamantes, dos hexágonos, então dos losangos, perdão. Então eu vou deixar o link aqui para você, se você ainda não acompanhou essa resposta do treinador aqui pro nosso canal aqui pra gente, beleza? Então inclusive é isso, né? Cada jogador então tem a sua associação, a sua linha de passe, eles têm que ajudar tanto na construção como para também desconstruir, como a gente observa, eles muitas das vezes, né, acabam formando esses triângulos com apoio nos respectivos lados. Então por isso até que tanto dessa importância do double pivô, que o Didier Deschamps utilizou, o José Mourinho utiliza bastante, Pep Guardiola já falou também muito sobre essa importância, mas iniciou lá em 1920 com o Chapman, quando faz esse WM, e hoje é visto hoje a gente vê com o João Gomes e com o Thiago Maia executando esse jogo. Um outro ponto que é muito interessante, ainda no período da construção da saída de bola, é que você pode posicionar esses dois jogadores ou próximos à linha defensiva para atrair o adversário, para você ter superioridade no período da construção, ou, como o Flamengo inclusive fez em muitos momentos contra o Palmeiras, colocar nas costas dessa primeira linha de marcação da linha média do adversário, porque você vai acabar atraindo esses jogadores, né? Eles vão, obviamente, vai criar um espaço. Esses jogadores estando nas costas do adversário pode acabar atraindo e dando mais espaço até para a saída de bola da sua equipe, dando mais liberdade para os zagueiros saindo jogando, então eles conseguem até ter esse poder de atração de acordo com a sua movimentação. E se assim a gente pode trazer como ponto fraco, primeiro, eles precisam ter a questão da assimilação. Interpretarem que eles não podem ocupar o mesmo espaço. Eles podem estar na mesma linha de passe, mas eles não podem ocupar o mesmo espaço. Senão um vai estar meio que, né, comendo o espaço ali do outro, se sobrepondo ao outro. Isso não pode acontecer. E, logicamente, por consequência disso, é a questão da assimilação. Eles têm que compreender que eles são, de fato, uma dupla. E esta dupla, ela tem que ter uma certa congruência ali, eles têm que se correlacionarem. Então é a questão da interpretação. Não é muito fácil, então eles têm que entenderem onde um está para o outro cobrir, entender a movimentação. Afinal, são dois volantes iguais. Na questão não de suas valências individuais, mas na questão da lógica da função. Os dois podem, devem e precisam fazer as mesmas coisas. Ambos têm que ter a mesma capacidade, seja de construir, de desconstruir, de apoiar, de se associar. Então tem aquela questão de não ocupação. É um ponto realmente fraco, porque precisa de tempo para os caras assimilarem. Não é à toa que a gente tem visto até uma assimilação melhor e, obviamente, uma execução melhor por consequência. Não é isso, galera? Vou encerrando então o vídeo aqui por aqui. Obrigado pela participação de vocês, pela companhia. Não se esqueçam, então, de deixar aquele like e de se inscrever. Um forte abraço a todos vocês. Continue se cuidando. A gente vai se vendo. Tchau, tchau.